Fala galera! Hoje nós vamos falar de atributos estáticos e métodos estáticos. Os métodos estáticos são muitas vezes conhecidos como os métodos auxiliares e são utilizados para realizar tarefas acessórias que muitas das vezes não estão ligadas ao objeto criado em si. Para esse nosso exemplo, nós vamos incluir nossas duas bibliotecas básicas, utilizar também o namespace para biblioteca standard e vamos definir nosso breakpoint. Teremos a nossa classe comport. No seu escopo privado nós vamos declarar os seus dois atributos privados. Já no escopo público nós teremos o construtor da classe, o destructor. Nós vamos declarar uma variável estática do tipo float e também nós vamos declarar um método estático time2bit, depois da palavra reservada static, ela vai retornar um float e também vai receber um float como parâmetro. Na parte de implementações, nós vamos declarar também no escopo público a nossa variável time da biblioteca comport. Nós vamos declarar o constructor da mesma forma que vimos nos últimos vídeos. Teremos também o nosso destructor declarado. E vamos para a implementação do nosso método estático time2bit. E o que ele faz é calcular o tempo de um bit dado uma taxa de transferência. É um cálculo, seria um cálculo auxiliar da nossa biblioteca comport. E note que declaramos da mesma forma que um método normal. Temos a variável de retorno, o nome da classe, o operador de escopo e o nome do método e os parâmetros de entrada. Na nossa função principal main, nós vamos criar um objeto masterport a partir da classe comport e nós vamos chamar o nosso método estático. Depois nós vamos ver o que estaria no atributo time, utilizando aqui o nosso objeto masterport, e vamos criar um segundo objeto serial da mesma classe comport, e também nós vamos ler o que está dentro desse atributo do nosso objeto serial. Agora nós vamos compilar para ver o comportamento do nosso programa. O primeiro objeto é criado, o método construtor ele é chamado. A seguir nós vamos chamar o nosso método estático, realizar os cálculos com esse parâmetro de entrada. Então o nosso método estático ele é chamado. Podemos ver para essa string, de saída. E o cálculo é realizado com esse valor aqui de 4 vezes 10 a menos 6 segundos. 4 microsegundos aproximadamente. Agora nós veremos o que estará contido no nosso atributo time, do nosso objeto masterport. E vemos que é o mesmo valor calculado anteriormente. Então, vamos seguir para o nosso segundo objeto. Terá no seu atributo name secondPort 9600. E vamos ler o que estará contido também no seu atributo time. Então, o método construtor é chamado pela segunda vez e vejam que exatamente o mesmo
valor do primeiro cálculo do nosso método estático. Isso significa que o atributo time ele pertence à classe e não ao objeto. Esse talvez seja o conceito mais importante. Então, vamos seguir aqui. Os métodos destrutores são chamados. E assim se encerra o programa. Então é isso aí, pessoal. Vimos como declarar e implementar métodos e atributos estáticos e como utilizá-los no nosso programa. Até o próximo vídeo. Te aguardo lá.